Paz do Senhor Jesus, família de Cristo. Eu quero falar com os irmãos, né? Toda a igreja, porque essa madrugada Deus me mostrou algo e eu acredito que o Senhor, tudo que Ele faz é por um propósito e Ele sabe de todas as coisas, né? Do coração de cada um, das intenções do ser humano. E nessa madrugada, o Senhor me mostrava eu orando por uma pessoa. Eu colocava as minhas mãos sobre a cabeça dessa pessoa e ali se manifestava o demônio da pombagira. E antes que se manifestasse, eu colocava minha mão e eu falava assim: se há algum demônio agindo na vida dessa pessoa, que se manifeste agora. E aí a pessoa, né, com a minha mão sobre a cabeça dela, a pessoa olhou para mim, né, virou a cabeça assim pro lado e olhou para mim e falou assim: eu tô aqui, eu já tô aqui, você não tá vendo não? Aí eu falava: o sangue de Jesus tem poder. E eu dava uma ordem, né, para aquele demônio falar somente a verdade diante do nome de Jesus, que ele falasse apenas a verdade e não mentisse em nenhum momento. E aí ele começava a dar risadas, né? Pombagira dava risada, debochava. Aí do nada começava a falar assim: as irmãzinhas tá usando cinta, né? Usando cinta para modelar a cintura, usando, apertando a barriguinha, pois isso é pecado, é pecado. Aí eu falei: cinta? Na minha mente, quando o demônio falou isso, eu falei: não, quem é que usa cinta? Porque nem quando eu tava grávida, depois que eu ganhei a neném, na época que a Yasmin nasceu, eu não conseguia usar cinta porque aquilo dava uma falta de ar, não conseguia nem respirar. Aí eu pensei comigo: quem é que usa cinta? Eu achava que o demônio tava mentindo, né? Aí eu falei: olha aqui, você vai falar a verdade. É para falar a verdade diante de Jesus aqui. Aí ele falava: eu tô falando, tá usando cinta, modelando a barriguinha aí, apertando, pois isso é pecado. Aí falou assim: e também, ó, muitos indo pro motel. Indo pra motel, né? Muitos cristãozinhos. É pecado, isso é pecado, gritando. E eu pensando assim: tá repreendido, né? Na minha mente, aquele demônio só tava falando mentira. E ele falando, gritando: é pecado, é pecado. Aí eu entendia claramente que, como ele estava falando, né, que muitos iam, como se a minha mente decifrasse tudo. Outros têm o desejo de ir com suas esposas, acham que não tem problema nenhum, de repente fazer uma coisa diferente no motel. E o demônio gritava: é pecado. Né? E eu pensava: será possível que os irmãos não sabem disso? Aí, então assim, naquele momento eu expulsava, né? Eu falava: em nome de Jesus, sai agora. E no momento que eu expulsava, o demônio fingia que tinha saído, fingia. Aí eu pegava, eu falei assim: você ainda tá aí, né? Você só fingiu que saiu. Eu não saí não. Aí eu falei, quando eu ia expulsar, o Senhor falava para mim, diz para a última falange sair. Aí no momento que eu ia expulsar, eu despertei os olhos, né? Aí passou, eu não consegui ver mais nada. Acabou aquela visão que Deus estava dando. Aí eu até falei para Deus que... eu falei: Senhor, não deixa eu me esquecer, se for para eu falar. Porque assim, depois eu voltei a dormir, né, na madrugada e tudo. E de fato, quando eu acordei, eu tava lavando louça aqui e tudo. Aí o Espírito Santo me tocou: filha, lembra? Aí eu: meu Deus, é mesmo, ó. Aí eu tô contando aqui, né, pros irmãos, aquilo que o Senhor mostrou. Então, se Deus mostrou, o recado tá dado, né, irmãos? A gente estamos todos lutando para encontrar com Jesus e ir para o céu. Eu sei que cada um de nós temos coisas para ser melhoradas. Eu tenho as minhas dificuldades, né? Vocês têm a de vocês. Cada um tem uma coisa que precisa ser mudada, moldada. E aos poucos a gente vai lutando para chegar ao céu. Amém? Deus abençoe os irmãos.